Olá, bom dia! E aí, como vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem para hoje, que tenham assistido o devocional de ontem, né? Foi uma bênção, o Senhor tem falado aos nossos corações. E nessa manhã de segunda-feira não será diferente, como diz o povo, né? Segundou. E eu quero dizer, sempre digo, segundou com muita garra, segundou com muita gratidão. Ontem no nosso culto, nosso pastor estava ministrando sobre gratidão. Precisamos ser gratos ao Senhor. A gratidão gera confiança e a confiança gera gratidão. Olha só, né? Estamos com uma leitura bíblica em Salmos 55, né? A gente intercala a leitura de Salmos e agora João. Estamos no livro de João. Eu quero ler só os primeiros versículos, porque ele é longo, senão o vídeo fica longo demais. Quero ler com você os primeiros versículos. Vamos até o verso 8, né? Na verdade, no livro de Salmos, a gente fala verso. Diz assim, ó, confiança em meio à perseguição. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. O meu coração estremece no peito, terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e horror se apodera de mim. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Ontem foi falado sobre nós fugirmos para esse refúgio que é Deus. Então não importa o problema que você esteja passando, fuja para esse refúgio que é Deus. Muito entristece o meu coração quando eu ouço pessoas dizer que a congregação não é necessária. A Bíblia nos orienta a congregar. É na congregação que nós temos refúgio. Nós temos o refúgio. Olha, igual ontem, a palavra foi uma palavra tão rica, uma palavra tão gloriosa. Eu estava aqui com minha amiga conversando sobre as preocupações que estavam afligindo o coração dela. E quando a gente chegou na porta, o obreiro, o porteiro, né? Olha a importância de um porteiro. O porteiro já veio e pediu que eu interpretasse para ela uma palavra. E a palavra foi essa: Deus tem um propósito na sua vida. E ela estava falando sobre as preocupações que ela tem, o que estava angustiando ela. E o que nós conversamos aqui, o Senhor pôde conversar com ela lá na congregação. Porque quando nós nos juntamos, aquece o nosso coração. E a congregação é necessário sim, é um mandamento do Senhor. Então, Satanás ele tem usado essa falácia de que para servi-lo não precisa de congregação. Precisa sim. A nossa fé, ela só é avivada, ela só é renovada todos os dias, quando a gente se ajunta, quando a gente louva junto, quando a gente ouve testemunhos, ouve palavras que edificam, a nossa fé avivada. Fogo, um graveto sozinho não faz fogueira, mas se juntar vários gravetos, fará uma grande fogueira. Então isso é uma grande mentira
que você que está deixando a sua congregação está ouvindo de Satanás, sabe? Eu senti de dizer isso agora. Davi, ele correu para o refúgio que é Deus. Quando ele estava em problemas, quando ele estava em dificuldades, ele fugiu para se isolar. Ele foi para a caverna de Adulão. Ele estava precisando de socorro, precisando de um tempo para pensar, mas mais uma vez Deus mostra que é o ajuntamento de pessoas que nos cura. Ele enviou 400 homens. A Bíblia diz, 400 homens vagabundos, criminosos, errantes, para que fossem treinados por Davi. E esses homens se tornaram homens fiéis a Davi. Então, mais uma vez, nos mostra que congregar é importante, sabe? Por algum tempo eu também ouvi essa falácia do inimigo, que igreja não é importante. E eu nunca deixei de congregar, mas por algum tempo eu pensei, eu posso adorar o Senhor onde eu estiver? Sim, eu posso. Mas o congregar é um mandamento. Ele diz, não deixem de congregar, como é o costume de alguns. Então não podemos deixar a congregação, tá bom? Foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para dizer agora, então, que você possa ouvir essa palavra. Corra para o refúgio que é Jesus, tá? Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você pode estar passando por angústia agora e pode estar envergonhado e quer se isolar. Davi, ele pensou a mesma coisa. Ai, se eu fosse uma pomba para me voar para bem longe, para o deserto, ficar lá sozinho. Mas não, nós não fomos projetados para isso. Deus, ele nos fez para viver em comunhão, em comunidade, em união uns com os outros. E é na congregação que você vai obter a força e você vai ter força para correr para o refúgio, tá? É ouvindo, é louvando junto, adorando junto, sem deixar de ter o seu culto particular, tá bom? Então vamos lá para o tema que o Senhor nos deu, que vai sim combinar com o que eu acabei de conversar com você. Olha, escolhas que vão além de você, tá? Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Salmos 127, versos 3, 4. A filosofia ensina que somos fruto do meio em que vivemos. Como se cada um de nós fosse uma colcha de retalhos montada a partir do ambiente e das pessoas que nos cercam ao longo da vida. Nasci em um lar totalmente desestruturado por causa das alterações de humor e do álcool causava no meu pai, transformando-o em um homem violento com todos, fazendo que até mesmo meus 3 primeiros irmãos não sobrevivessem por muito tempo. Eita Deus! Por causa disso, certa vez, uma pessoa me perguntou se eu guardava rancor de meu pai. E eu lhe respondi que nunca guardei mágoa de meu pai, pois apesar de tudo, a minha mãe sempre disse que havia bondade nele, que o que deixava ele daquele jeito era o álcool. Que mãe sábia, né? Que mãe sábia. A minha maneira de enxergar a minha família mudou, graças à minha mãe. Apesar de não ter uma família perfeita, eu podia ver de fato um propósito, algo bom. Essa foi uma das coisas que a minha mãe sempre me ensinou, por isso sou muito grato a ela. Isso aqui é a experiência do pastor Júnior, que é o autor do livro Café com Deus Pai, na qual eu me baseio para estar fazendo esse devocional todas as manhãs. E assim como o que o pastor Júnior está dizendo aqui é uma coisa muito séria, acerca das mães, sabe? Eu, por muito tempo, errei nessa questão, sabe? Às vezes, quando meu esposo me chateava, porque isso acontece em todos os casamentos. Então, às vezes, ele me chateava e eu acabava conversando com os meus filhos, ainda pequenos, sobre isso. E isso causou um mal terrível na vida dos meus filhos, sabe?
porque por muitos anos causou na vida da minha filha uma tristeza em relação ao pai, uma barreira, né? E o meu filho também causou uma barreira em relação a casamentos. Então, os meus 2 filhos, por muitos anos, tiveram barreira sobre casamento. Então, foi um mal que eu causei com minha falta de sabedoria, porque meus filhos, seus filhos também, não são seus psicólogos, eles não são seus amiguinhos para você desabafar, tá? Então, eu coloquei um peso muito grande na vida dos meus filhos, causou um mal, causou uma crueldade na mente dos meus filhos, mas eu não sabia, eu não tinha sabedoria, não tinha essa informação. Então, a partir do momento que eu cresci, né, eu passei a entender que eu estava fazendo um mal muito grande. A minha filha precisou de terapia, né, meu filho também. Mas aí, como a gente não tem dinheiro para pagar, né, para continuar pagando, a gente vai na fé, né, e se ajeita. A gente vai se ressignificando, nós vamos nos ressignificando sempre, tá? Então, uma dica para as mães: escolhas que vão além de você, mesmo que dentro do seu lar esteja passando por problemas, não desabafe com seus filhos, tá? Vamos lá, voltar aqui? Olha só, em alguns dias comemoraremos o Dia das Mães. E como sou grato, tenho plena certeza de que sou resultado das escolhas que a minha mãe fez, diante das circunstâncias e da fala dela a respeito do meu pai. Pois se eu houvesse nutrido ódio e mágoa dele, certamente não teria o coração que eu tenho hoje e com certeza não estaria no lugar em que estou. Não podemos escolher o que os outros farão a nós, mas podemos sim escolher a forma de reagir, absorver e catalisar as experiências que a vida nos dá. Se estamos onde estamos hoje, entendamos que tudo isso foi fundamental para chegarmos até aqui e seguirmos em direção ao nosso destino em Deus. Ah, irmã Márcia, por que o tema de hoje combina com o salmo que você leu? Sabe por quê? Porque não importa o que fizeram com você, se muitas vezes o que você ouviu é que congregar não é importante, o que você ouviu, alguma coisa você ouviu na igreja que não te permite, que está atrapalhando você congregar, escolha, faça a escolha que vá além de você, entendeu? Porque você tem família ao seu lado, você incentiva a sua família. Então, se você parar, se você recuar, toda a sua família também vai recuar. Se você der ouvidos às más companhias que estão fazendo você voltar para os seus maus hábitos, vai ser paralisado o processo que Deus tem a fazer na sua vida. Ou ele vai continuar, mas de forma dolorosa. Porque a pessoa que é escolhida, Deus ele vai trabalhar. Às vezes vai doer, né? Então, faça escolhas que vão além de você. Se houve chateações dentro da sua casa, escolha contar para Deus. Escolha ter atitude diferente, sabe? Faça como a mãe do pastor Júnior. Mesmo sendo chateada por um esposo violento, agressivo, né? E alcoólatra, ela escolheu bendizer o seu esposo. Ela escolheu falar para os filhos dela que não era o esposo o culpado, e sim o vício. Olha que sabedoria, né? Então, fez com que os filhos não guardassem mágoa do pai. Porque a forma que os seus filhos enxergam o pai é a forma que ele vai enxergar Deus. Então, nós muitas vezes provocamos barreira na vida dos nossos filhos, de permanecer em Deus e permanecer na igreja, permanecer cultuando. Nós precisamos sim
desse culto público, né? Precisamos desse culto público, precisamos dessa união. Então, faça essa escolha, uma escolha que vai além de você, vai além dessa força que você está tendo no momento. Converse com Deus, peça força a Deus para você voltar aos princípios, tá? E deixe de ouvir as falácias do inimigo, tá? Deixe de ouvir as mentiras do inimigo a seu respeito. Deixe de ouvir as mensagens malignas e vá para a palavra. Ouça o que a palavra diz. Voltemos às Escrituras. Precisamos voltar às Escrituras e encher o nosso coração daquilo que é agradável ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos corações, conhece o porquê que Ele nos impulsionou a conversar com você nessa manhã. Amém? Então vamos lá? Já fizemos a nossa leitura, né? Salmo 55, terminando o vídeo. Complete a leitura, tá? A nossa frase de hoje. As escolhas assertivas que você fizer no presente deixarão um legado futuro de excelência. Então vamos escolher bem. Vamos observar o que nós estamos escolhendo. O seu legado vai ser um legado bom ou vai ser uma história triste? Então isso vai depender da escolha que você faz hoje. E a nossa palavra-chave é decidir. Decida fazer o certo. Amém? Vamos orar? Vamos lembrar dos nossos irmãos e amigos do Rio Grande do Sul que estão passando por toda essa dificuldade. Lembremos em oração e lembremos em contribuir. Amém? Eu tenho uma amiga lá, já falei para vocês ontem que eu tenho uma amiga que está na linha de frente, a Tanise. Eu vou deixar o Pix dela aqui da organização que está lá cuidando, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês sentirem no coração, vamos doar, vamos abrir o nosso coração, porque pode ser nós, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, mas pode ser que nós venhamos a precisar também. Então vamos plantar a nossa semente de amor, tá bem? Vamos orar? Deus Pai, nessa manhã estamos aqui mais uma vez, queremos te honrar, queremos engrandecer o seu nome, pois grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor, em paz, em segurança dos nossos lares. Jesus, não tenho palavras para te agradecer por isso, por poder acordar, ver minha família em paz, ver a minha casa em ordem, Senhor, em um clima bom. Obrigada, Jesus. Meu Pai querido, neste momento eu quero apresentar a Ti, Senhor, todos os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor venha abrir o coração deles, ó Pai, para estar orando em favor do Rio Grande do Sul e estar contribuindo, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus querido, venha dar força para aqueles que estão, Senhor, na linha de frente, Pai. Fortalece a Tanise, juntamente com toda a equipe dela que está ali trabalhando, Senhor. As igrejas, Pai, que estão fazendo um trabalho lindo. Meu Deus querido, toma nas tuas mãos, Senhor, a prefeitura, todos que estão envolvidos, meu Deus, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória pertence a Ti. E nessa manhã eu entrego a Ti, Senhor, nossos amigos, familiares que estão assistindo esse vídeo, que possam ser, Pai, tocados pela Tua palavra, Senhor, que o Espírito Santo venha falar mediante a necessidade de cada um, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, aqueles que estão distanciados,
aqueles que estão fraquejando na fé, meu Pai, que estão olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para as dificuldades, para as adversidades, se olhando e se envergonhando do que vê. Queremos pedir nesta manhã que o Senhor venha, Pai, tirar, Senhor, essa pessoa da prisão, Senhor, das mentiras do inimigo, Pai. Em nome de Jesus, que possa, Senhor, ser cheio de virtude, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu. Como é bom estar aqui nessa manhã. Como é bom saber que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Te adoramos, te exaltamos, Senhor. Amém, graças a Deus. Deus abençoe você maravilhosamente e decida hoje fazer a escolha certa. Amém? Obrigada por estar comigo até agora. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Ele nos permitir.